Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 18 de abril de 2024. Se você for monitorar o noticiário hoje, verá notícias sobre a guerra de Arthur Lira contra o governo petista, verá notícias sobre as tensões no mercado financeiro em função ao risco fiscal que cresceu bastante com o abandono da meta do déficit zero pelo governo Lula, assuntos que de fato são importantes, mas não verá o devido destaque dado à questão central na conjuntura política brasileira hoje, que é o escândalo do Twitter Files, os arquivos do Twitter divulgados pelo Congresso americano. Este escândalo tem a possibilidade de levar à anulação da eleição de 2022. Sim, é isso mesmo que você ouviu, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para o canal Dextra. Este canal só pode existir e manter a sua independência graças ao apoio que vocês me dão. Não estranhem o cenário aqui, eu estou num quarto de hotel em Sorriso, no Mato Grosso, depois eu vou a São Paulo e domingo eu vou a Copacabana cobrir a manifestação do dia 21 de setembro convocada pelo presidente Bolsonaro. E para essa empreitada de fazer uma reportagem em Copacabana, como eu fiz na Avenida Paulista, dia 25 de fevereiro, eu peço o seu apoio financeiro. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, ajudando a financiar esta ida a Copacabana, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Como eu disse na chamada, a conjuntura política está nervosa, né? Tem no noticiário internacional lá o conflito entre Israel e o Irã no Oriente, tem uma guerra aberta por Arthur Lira contra Lula, depois da questão da autorização do Congresso Nacional pela prisão de Domingos Brazão, em que o governo se empenhou para derrotar Arthur Lira. Tem alta tensão no mercado financeiro em função da deterioração da situação fiscal do Brasil. O governo brasileiro acaba de abandonar a meta do déficit zero até 2025, empurrou o déficit com a barriga mais para frente. O mercado financeiro não gostou dessa notícia, isso provocou uma disparada do dólar, uma instabilidade no mercado financeiro, que contribuem para um ambiente de deterioração política das condições de governabilidade do Lula. Na Câmara dos Deputados está em voga a questão da eleição, a sucessão de Arthur Lira, que está por trás desses conflitos entre Lula e Lira, e assim vamos levando aos trancos e barrancos a política brasileira, mas a questão central na política brasileira hoje, ela deriva da divulgação pelo Congresso americano dos arquivos do Twitter em que estão todas as ordens de censura, perseguição, desmonetização, aniquilação da vida digital de jornalistas e cidadãos brasileiros no contexto das eleições de 2022. O desequilíbrio de forças é evidente. Aqui no Brasil, a direita brasileira sempre veio denunciando que a Justiça Eleitoral, principalmente o TSE, e por detrás do TSE, que é integrado por juízes do STF e a própria Suprema Corte, assumiram um lado nessa disputa. Nós vimos o atual presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, proferir a frase "nós derrotamos o bolsonarismo" num congresso da UNE. Nós vimos o ilustríssimo senhor doutor Gilmar Mendes declarar que Lula só é presidente da República por uma decisão do STF. Nada disso, no entanto, foi capaz de abalar o apoio que a imprensa brasileira dá ao governo Lula e dá ao STF, pelo menos até agora. Este apoio começou a fazer água de tempos para cá. Os editoriais da imprensa e boa parte dos articulistas dos principais jornais do Brasil vem se posicionando criticamente a Alexandre de Moraes, exigindo o fim da censura, num ambiente crescente de vulnerabilização de Alexandre de Moraes, do STF e do TSE. No entanto, nada abalou mais este poder absoluto da nossa Suprema Corte e Dr. Alexandre de Moraes do que o conflito entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. E Elon Musk aparentemente se articulou faz tempo com os deputados norte-americanos
Não quero crer que arquivos de 510 páginas de um documento revelado pelo Congresso americano, com todas as ordens de censura de Alexandre de Moraes em todas as redes sociais, tenha vindo a público de forma tão elaborada e organizada se não tivesse sido preparado com antecedência. Portanto, Elon Musk entrou numa jogada estratégica, pensada com antecedência, produziu mais de 4.500 matérias na imprensa internacional denunciando Alexandre de Moraes, o TSE, o STF brasileiro. Há ordens absurdas, absolutamente ridículas, de censura, de limitação de direitos individuais de forma excepcional admitidos, ou seja, Alexandre de Moraes, em documento escrito, admite, por exemplo, que suprimiu direitos e garantias individuais do monarca, entre outras decisões que revelam a violação de um conceito no direito eleitoral, que é o conceito de paridade de armas, ou seja, em que os competidores numa eleição precisam ter equilíbrio nas suas condições de jogo. E o que nós estamos vendo aqui é que a Justiça Eleitoral, comandada por Alexandre de Moraes, e a Suprema Corte brasileira, não é novidade para nós, eu repito, desequilibraram o jogo a favor da candidatura Lula. Ao censurarem mais de 150 contas e perfis, mais de 150 cidadãos brasileiros, exclusivamente do quadrante direito, quadro político e ideológico brasileiro, a Justiça Eleitoral contribuiu decisivamente para desequilibrar o jogo político a favor de um dos candidatos, o candidato que, como diz Gilmar Mendes, só está lá por uma decisão do STF. Os membros do STF, pelo menos Barroso, que disse que derrotou o bolsonarismo, e Gilmar Mendes, que disse que o Lula foi posto lá por decisão do STF, são, entre aspas, aqui vamos dizer assim, réus confessos. E isto levanta a grande questão que eu trago aqui neste vídeo. A eleição de 2022, sob estas circunstâncias, pode ser considerada uma eleição legítima? O resultado da eleição pode ser considerado legal? Ou esta eleição, a partir desta revelação dos escândalos do Twitter Files, é passível de anulação? A minha opinião, vocês já devem saber qual é, a opinião de vocês que me seguem aqui no canal, eu já sei qual é. Mas esta batalha começa agora. Rodrigo Constantino levantou essa hipótese no seu Twitter ontem e eu estou tentando amplificá-la aqui porque é preciso começar a questionar veementemente a legalidade do resultado da eleição de 2022 e a ilegitimidade do governo que aí está. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, neste domingo o canal Dextra estará em Copacabana, na Avenida Atlântica, desde cedo, cobrindo a manifestação convocada pelo presidente Bolsonaro para questionar a fajuta da minuta do golpe e para clamar por liberdade de expressão, pelo fim da censura no Brasil, pela anistia ampla, geral e restrita aos perseguidos do novo regime autoritário instalado no Brasil a partir de 2022. Conto com seu apoio para isso e se você puder, compartilhe esse vídeo, leve mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.